Cheguei, fui pegar o fone. Tudo bom? Tá me escutando? Tudo certinho? Boa tarde, Tudo bom. Cláudia. Convidei umas Boa tarde. pessoas para participar. Tu sabe que agora, de tanto fuçar aqui, acaba que eu fiquei sem medo de mexer nos botões, porque no começo eu tinha medo de mexer nesses botões, né? Eu achava que qualquer coisa que eu fosse fazer ia dar errado, né? E aí, agora eu descobri que a gente pode mandar os aviãozinhos para convidar as pessoas que estão online. Não precisa esperar o Instagram, né? Convidar. Eu achei muito legal isso. Eu tava Ai, convidando todo mundo ali. vamos lá, eu também já vou convidar aqui, vou mandar alguns aqui. Eu já mandei antes de entrar, né? Mas bora lá. E aí, só como é que tá E o que cheia de novidades. E a gente tinha que fazer ah, essa live para compartilhar com o pessoal as tuas novidades, que tá bombando. como pode melhorar, né? O que mais é possível? O que mais é possível que a gente nunca considerou? Se a gente Exatamente. considerasse, criaria um mundo muito mais com possibilidades, né? Na verdade, elas já estão disponíveis, só a gente não está acessando tudo isso, né? Exatamente. Então, está tudo Conta para certo, né? nós Cada aí, um no... enquanto o pessoal vai entrando, conta para nós as novidades aí, antes da gente entrar no tema mesmo. O pessoal já está dando boa tarde ali, a Cláudia, É, a Valéria, a Sônia Moraes, minha amiga a maravilhosa. Paty Lima, a Simone de Castro, Paty. mulheres lindas. Então, né? Maravilhosas. É, estou de volta em Canoas, né? No Rio Grande do Sul. Como pode melhorar? A nossa vida ela é feita de escolhas e a gente pode escolher o tempo todo, né? Então, eu escolhi, sem ponto de vista, sem julgamento, sem forma nem estrutura, fazer esse retorno aqui para Canoas, né? E estou aqui atendendo aqui na Santos Ferreira, no espaço da minha amiga Ju, né? No espaço Florescer. Está muito bom. Estou facilitando classes, né? De barras de axis. E o que mais é possível? Quanta contribuição posso ser com essa ferramenta ainda que vem assim? Eu estou me apaixonando cada dia mais. Principalmente para a gente trabalhar os julgamentos, os pontos de vista que a gente tem, né? Porque esse vai ser o nosso tema. E o julgamento, o ponto de vista que a gente tem sobre tudo, sobre todos, isso afasta nós do nosso fluxo do universo, né? Isso trava a nossa vida e afasta nós de nós mesmos, né? Quando a gente entra nessa onda de mente, de ponto de vista, isso, né, tranca tudo. E o que se requer Verdade, para que mude tudo isso, né? que isso requer universo. Então, agora nós temos a Prof. Sol, né, dando classes, facilitando classes de barras de axis. E teve o evento também da Soninha, que foi um sucesso, né? A Maribel teve lá também, foi muito legal, uma reunião de Sim, mulheres. Tá formando uma egrégora bem bonita, né, Sol? muito, muito. Até o dia da classe de barras que eu facilitei aqui no domingo retrasado, a gente fez uma roda, né, de dança circular de mulheres. E foi assim, uma energia tão forte, foi assim, aí a gente vê a potência que a gente é, né? O ser mulher, ser geradora, ser criadora, não é só gerar um filho. A gente gera infinitas possibilidades, a gente tem essa energia dentro de nós. Não que o homem não tenha, né? Mas a gente, por ser mulher, já tem isso mais forte, né? E quando a gente se reúne, faz essa dança circular, né, entra nessa energia, tudo se expande, tudo movimenta e o que mais é possível, né? A gente se fortalece. Isso aí, a gente se fortalece. Essa é a intenção, né, Sol?
Então, para entrar no nosso Exato. tema de hoje, eu queria saber, Sol, se tu acha que tem possibilidade da gente não julgar, porque quando eu me vejo observando alguém, e é sempre sobre o meu ponto de vista, eu já começo a imaginar várias coisas sobre aquela pessoa, né? Eu tenho um olhar muito bom, assim, geralmente eu não me engano. Mas eu já ouvi eu já ouvi de terapeuta falando que é impossível não julgar. E eu queria saber o que que tu acha, Sol, porque assim, o julgamento, ele tem nos dois sentidos, né? Tanto no sentido positivo quanto no sentido, pode ser no sentido negativo, né? Então, ele é diferente da intolerância, e é diferente, e daí vem Sim. o Access com esse recurso de trazer os pontos de vistas, né? Então, eu queria saber de ti, o que que Uhum. tu acha? É possível olhar o outro sem julgamentos? Então, eu estava repensando antes da live sobre isso, né? Eu acho que a gente, só se a gente virar um ser ascensionado, para a gente não ter isso dentro de nós. Até porque a gente vem a vida toda uma comparação a um julgamento. Qualquer comparação que tu for fazer sobre ti ou alguém, tu tá ou se auto-julgando ou julgando a pessoa. Independente, que nem tu disse, da polaridade. E a gente tem a polaridade, né? É, certo e errado, o que é certo, o que é errado, o que é bom, o que é mal, né? E a gente cresceu assim, dentro dessa polaridade. E automaticamente, quando tu entra na polaridade, tu tá entrando no julgamento e num ponto de vista, né? Até porque o ser humano é único e cada um vai pensar de uma forma. E se tu, por algum momento, pensar que o teu ponto de vista é certo, tu já tá julgando, né? Ou o teu ponto de vista é errado, tu já tá te auto-julgando. Então, claro, a gente trabalha e a gente vai vendo, uau, claro que eu ainda julgo, né? E quase sempre o tempo todo. O auto-julgamento, né? Quando tu sente que não vai ser capaz de alguma coisa, tu tá te julgando incapaz, né? Então ainda está muito forte dentro de nós tudo isso. Claro que dá para ir trabalhando e amenizar, né? E o que se requer para que isso aconteça? Porque daí fica Então, a gente trabalhando isso, começa a ficar tudo mais leve, né? E tu começa a te perceber. Eu já, eu já me percebo assim, meu Deus, como eu julgava, como eu tinha ponto de vista, né? Como eu queria impor, ou até hoje ainda, né? E como pode melhorar. é bem nesse sentido mesmo. E aí, esse tema, para mim, ele nasceu da observação da situação de pandemia que a gente ainda está vivendo, né? Porque no Uhum. começo da pandemia, eu vi olhares, assim, que eu vi que eram olhares de julgamento, quando um dia eu estava voltando do trabalho, e eu estava de máscara e de luva. Acontece que eu trabalhava num lugar onde as pessoas que eram nossos clientes, que iam lá pessoalmente, eram predominantemente pessoas que ou iam para o exterior ou estavam vindo do exterior. Naquela época ali, era março, não tinha Covid no Brasil ainda. Então eu estava muito preocupada, porque eu estava trabalhando ali num lugar onde estava em contato direto com pessoas que poderiam estar transportando o Covid, né? E aí a minha preocupação Sim. era, para além do trabalho, né, também no ônibus, né, no transporte, na vinda para casa. E aí, quando eu entrei no meu condomínio, eu vi que as pessoas me olharam de um jeito assim, como se eu fosse um ET. Não que eu não tivesse acostumada a esse tipo de olhar, porque geralmente, né, as pessoas, enfim, as pessoas, elas não é que se espantem, assim, porque no dia a dia eu sou uma pessoa bem comum, mas às vezes usa uma coisa diferente, uma roupa diferente, uma maquiagem diferente, acaba chamando atenção, né? Mas principalmente, assim, que se espantam comigo, principalmente com relação a ideias, assim, a pensamentos, né? Pensar diferente, né? Uhum. Essa coisa filosófica, né? E aí eu senti aquele olhar, assim, de julgamento, assim, né? E
foi muito estranho. E depois, durante a pandemia, foi tendo muita, assim, aí virou o contrário, né? Quem não usava máscara é que era julgado, né? E aí teve uma cena que me chocou durante a pandemia, que foi uma senhora que não estava de máscara e ela foi expulsa de um ônibus que, se eu não me engano, foi na Bahia. E ela foi expulsa, assim, empurrões, e ela acabou caindo desse ônibus. Assim, era uma senhora que aparentava ter mais de 60 anos, que queria ir para o seu trabalho. E aí a gente viu também em alguns estados assim a polícia atuando muito forte nisso, né, tirando pessoas de bem da beira da praia e entre outras coisas assim. Então, o julgamento ele virou dentro da pandemia uma intolerância, né? Que tem diferença entre julgar e ser intolerante, né? E o ser intolerante é quando a gente não consegue estar na presença do outro que pensa diferente de mim, né? E aí eu tinha convidado uma filósofa para falar sobre esse tema, mas aí ela não pôde participar pelas questões dela, era para ser na semana que vem. E aí, quando a Sol topou fazer esse tema, eu disse, tem tudo a ver com Axis, né? Então, como que tu vê essa questão dentro do Axis, Sol? Então, é como tu disse, né? Não é a mesma coisa, porém dá para se dizer que é um julgamento que tomou conta de ti, né? Que tu chega a ser intolerante com o ponto de vista de outra pessoa, né? E o quanto, e aí a gente vai para todos, né? A minha escolha de ser terapeuta holística, né? Tem muita intolerância. A sexualidade tem muita intolerância. Então, meu Deus, até que ponto pode chegar um ponto de vista com julgamento, né? Um julgamento pode se tornar uma intolerância. E o que se requer para que isso mude, né? E aí, olha que interessante, bem sobre isso. Hoje eu escolhi começar um trabalho com crianças, né? Na escolinha das minhas filhas, ensinando elas a respirar, se conectar com o corpinho delas e passando exatamente isso para elas jamais se comparar, né? Que elas são um serzinho único, que elas não precisam se comparar com um colega, porque eu percebi muito isso, né? A criança, a gente nasce sem julgamento, sem ponto de vista, sem forma e estrutura, né? A gente nasce, porém, pela família, a gente vai acabando comprando tudo isso, né? Então é pra gente começar a olhar para nós primeiro e poder passar para as crianças, nossos filhos, a não chegar a um ponto de intolerância, né? De ser um julgamento tão forte e de se tornar seres humanos intolerantes aos outros, e sim aprender a respeitar, né? O ponto de vista do outro, que o outro é diferente, né? E respeitar tudo isso para um mundo mais feliz. A gente reclama muito do mundo, né? Porque tá. E você? O que você está fazendo para mudar isso? Começando por você, né? Começa por nós, olhando para nós, a gente parar de se julgar, a gente parar de nos diminuir, né? Porque se a gente começar a olhar para nós com as terapias, sei lá, como eu deixo bem claro, né? Para mim, para ti não vai funcionar o que funcionou para mim. É você olhando para o teu ser lá dentro e ver o que faz sentido a ti para te mudar tudo isso, né? Mas ir buscando aos poucos, para assim você fazer essa diferença e quem sabe um dia a gente transformar um mundo mais feliz, mais leve, com menos julgamento, com menos intolerância, né? O que se requer para que isso aconteça? Que contribuição a gente está sendo e que contribuição a gente pode ser, né? Todo dia um pouquinho e cada dia mais. E é uma sementinha, é um passo de cada vez, né? Isso, exatamente. Tem um exercício, né, na filosofia que eu fiz com algumas turmas que era de se imaginar se a gente morasse em outro lugar do mundo, né? Em outro lugar, em outra cultura, onde as coisas fossem totalmente diferentes, aonde desde a alimentação fosse diferente, né? A religião fosse diferente. Então, hoje, a gente olhando a cultura do Irã, por exemplo,
ou a cultura do Oriente, a gente se sente um pouco afastado daquilo, né? A gente não tem isso, não tem familiaridade, né? Algumas pessoas têm mais familiaridade, outras menos, por quê? Por questão de interesses, né? Quando a gente quer conhecer algo, a gente vai atrás, a gente pesquisa e tal. Mas a gente vê ainda muitos aspectos da cultura que não se encaixam com o nosso padrão brasileiro, né? Que nem na China, que eles comem morcego, que eles comem outros animais que aqui a gente não costuma comer, né? Insetos, etc. e tal. Mas se a gente tivesse nascido lá naquela cultura, aí seria normal para nós, né? Então, eu acho que essa questão, assim, que a gente precisa entender que o outro, ele pode e ele é diferente de nós. E mesmo assim, mesmo na diversidade, a gente também tem vários aspectos em comum, né? Tem tantas coisas mais que nos unem do que coisas que nos separam, né? O que tu acha, Sol? Exatamente. Se a gente fosse reconhecer isso, né? E se unir, né? Todo mundo começasse a falar a mesma língua, sem apontar o dedo, sem julgamento, né? Como seria fantástico, né? Como seria lindo a gente contamina. Eu fiz um áudio esses dias num grupo que eu falei exatamente sobre isso, né? Em vez da gente plantar a raiva, a injustiça, sentir, né? Ai, que tudo é muito injusto, tudo isso. Como seria a gente começar a sentir amor por tudo isso e contaminar, que nem o Covid? Imaginou a gente contaminar um mundo de amor, né, de alegria, de união, sem julgamento? Imagina, eu fiquei imaginando realmente, uau, o universo igual o Covid, porém uma onda de amor, né, de respeito. Que fantástico seria, né? Eu acredito que ainda vai chegar as nossas crianças já estão vindo muito mais avançadas, vamos dizer, né? Então eu acredito que um dia isso há de acontecer, né? Mas se a gente for fazendo, para isso acontecer, a gente tem que fazer desde agora e plantando a nossa sementinha, né? E plantando, para quem sabe um dia tudo isso se transformar, né? Isso. E o que mais é possível? Usando ferramentas do Axis. Isso aí. O Axis a gente trabalha bastante, né? O interessante ponto de vista. Se a gente começar a olhar o outro e tudo que ele faz e pensa com apenas um interessante ponto de vista, é o ponto de vista dele, a gente tem que respeitar, né? Tudo vai ficando mais leve. Ah, mas é um interessante ponto de vista dele, tá tudo certo, não existe certo e errado, né? Isso é uma polaridade que foi criado para a gente se encher de culpa, de julgamento, né? Então, como a gente pode trabalhar tudo isso? Isso. E aí me veio agora, enquanto tu falava, né, a questão de Um Mundo Sem Fronteiras, aquela música Imagine, do John Lennon, né? Imagine um mundo sem fronteiras, né? Onde não tem mais bandeiras, né? E a gente vê a intolerância muito na questão política também ainda, né? E aí o outro vem e tenta ofender o outro para defender o seu ponto de vista, né? E aí, o que fazer, né, do julgamento do outro, né? E aí a filosofia ela vem nos dizer assim, bom, se é um problema meu, se eu assumo esse como um problema para mim, eu resolvo, porque é um problema meu. Agora, se isso não é um problema para mim, isso é um problema do outro, fica para o outro, né? Então, por exemplo, se alguém vem me acusar de algo que para mim não é uma verdade, bom, essa pessoa que resolva consigo mesma. Se essa pessoa está tentando me ofender de alguma forma, com alguma coisa que não é verdade, eu não devo me incomodar com isso, porque não é uma verdade. E quem sabe melhor de mim sou eu, né? Através do meu autoconhecimento. Agora, se a pessoa fala alguma coisa e aquilo faz sentido para mim, então eu devo melhorar, eu devo
apreciar essa questão e ver aonde eu posso mudar. Porque acontece muito a questão também que a gente sempre é como se a gente estivesse olhando para um espelho, né? Então eu olho para Sol e eu me vejo, o que eu consigo conhecer na Sol, tudo aquilo está de alguma forma dentro de mim, né? Às vezes está, porque eu já vivi experiências parecidas, às vezes está porque eu ajo também dessa forma, porque a gente concorda com muitas coisas, porque nossos valores são parecidos. Então, eu só consigo reconhecer no outro aquilo que está dentro de mim, né? E aí fica essa questão, assim, né? De tu saber receber o julgamento do outro, mas que aquilo possa ser contribuição, né? Como transformar o julgamento do outro em uma contribuição, né? Acho que o Access pode contribuir bastante nessa questão também, né, Sol? Exatamente, como eu falei, né? Como tu falou também. Claro que se alguém for fazer uma crítica, vamos dizer, ou, enfim, falar uma coisa e realmente, quando toca na gente, para olhar porque ainda tá em ti. Mas se tu simplesmente observou e aquilo ali é um ponto de vista dele, é dele, não é meu. E tá tudo certo. Não vamos entrar, criar um julgamento. Ah, mas como ele pode pensar isso? Não, porque daí tu já vai estar criando outro julgamento, né? E como transformar tudo isso, né? E aí, na filosofia, tem um pedagogo chamado Paulo Freire, que ele fala da pedagogia do oprimido, que é justamente quando a gente observa o opressor e julga o opressor, e aí a gente tenta ocupar o lugar do opressor. Então, por exemplo, ele fala, né, de um exemplo bem pontual que é na fazenda. Mas isso se replica para várias instâncias das nossas vidas. Então, assim, na fazenda tem o peão, tem o capataz e tem o senhor da fazenda, né, o fazendeiro. Então, o fazendeiro manda no capataz, o capataz manda no peão, né? Tem uma ordem hierárquica. E o fazendeiro muitas vezes não trata bem o capataz. E o capataz, por sua vez, não vai tratar bem o peão. E aí, quando esse peão assume um cargo de capataz, por exemplo, tudo aquilo que ele não gostava que o capataz fazia antes, a pessoa que estava superior a ele fazia antes, ele acaba fazendo com o novo peão que vem para a fazenda, porque ele tem internalizado dentro dele o opressor. Então é o oprimido que vira um opressor, porque ele aprendeu a fazer assim, né? E acho que durante a pandemia essas coisas ficaram muito em voga, assim, sabe? Vieram à tona muitas questões que têm a ver com o nosso ego, que é justamente para a gente poder olhar para si mesmo e enxergar essas nossas imperfeições, né? No que a gente pode melhorar, né? Como pode melhorar, não é? E aí, para a gente conseguir refletir sobre, afinal, o que eu estou fazendo, né? Eu estou criticando o outro, mas ao mesmo tempo que eu estou criticando, eu também quero ter a minha liberdade de pensamento. Só que essa liberdade de pensamento só serve para mim. O outro não. O outro ele tem que aceitar do jeito que eu quero, né? Do jeito que eu acho que é certo, né? Pode falar, Sol. Sim, exatamente, né? Por isso a importância do respeito, que nem tu falou, a hierarquia, né? Por isso que eu digo, para a gente começar a olhar desde agora como a gente está tratando dos nossos filhos, né? E aí, como tu disse, se a gente for olhar lá para trás, tem pontos de vista, né? Que foram implantados há muito tempo. Só que quando tu trabalha teu autoconhecimento, né? A gente trabalha tudo isso. E aí você também vai poder parar de olhar com julgamento no teu passado, com o que aconteceu contigo, porque as pessoas que te colocaram, entre aspas, isso, elas não tinham essa consciência.
Mas agora você tem essa consciência e você pode transformar tudo isso, né? Então, por isso o autoconhecimento é tão importante, né? Para mim é a única, como eu sempre digo, né? Fica repetitivo, mas enfim, é a única saída para alegria, para paz e para cura. Porque é tu te olhando, tu te reconhecendo, tu vai poder perdoar, né? Vai poder olhar para o teu passado sem julgamento, os teus pais e assim sucessivamente, porque tu vai entendendo que naquele momento era a consciência que eles tinham. Assim, a gente para de se julgar com coisas do passado que aconteceram. A gente não tinha outra consciência, era aquilo ali que a gente tinha no momento e tá tudo certo. E como a gente pode melhorar isso daqui para frente, né? Por isso é importante a importância de a gente olhar para a nossa criança interior também, curar isso, para nos filhos e essas novas gerações a gente não precisar repetir isso, né? A gente poder fazer diferente, passar um ponto de vista diferente, né? Dar oportunidade para eles terem seus próprios pontos de vista e não colocar um ponto de vista, né? Tá dando barulho aí? Começaram com uma motosserra aqui do lado. Não sei como que tá aí. Dá para escutar um pouco, sim. Aí eu tava com um vizinho que tava com uma furadeira, mas graças a Deus ele já fez os furos dele pelo jeito. Sim. Ai, como pode melhorar, né? Isso é muito importante que tu falou, Sal. Agora, tudo que eu falo, eu escuto depois. Não sei por quê. Agora tá atrasado. Ah, tá trancando. Essa questão da família, né, é muito importante, né? Porque a gente vê, assim, na hierarquia, na escala da família, né? Então, o marido que briga com a mulher e a mulher que, sem querer, inconscientemente, briga com o filho, e aí tem o filho mais velho e tem o filho mais novo, né? E daí o filho mais velho vai brigar com o filho mais novo. E para o filho mais novo sobra o cachorro, sobra o passarinho, sobra o brinquedo, né? Porque daí sempre um vai oprimindo o outro, né? Então, ver Sim. essa questão da família, assim, como que a maturidade traz essa consciência, né? Que a minha mãe no passado, o meu pai no passado, os meus irmãos no passado, cada um fez o seu melhor, né? Era aquilo que tinha, e eu também, eu fiz o meu melhor naquele momento, né? Era o que tinha para fazer, né? E sempre cada um dá o seu melhor. Então, às vezes a gente fica muito na autocrítica também, né? Ah, eu fiz isso. Ok, eu fiz aquilo. E agora? A partir de agora, o que eu posso fazer para melhorar, para resolver, né? Então é olhar para o ego, né? Olhar para a sombra, reconhecer que cada um de nós tem sombras, né? Que somos humanos, que somos imperfeitos, né? Aliás, eu ouvi uma frase que é somos perfeitamente imperfeitos, né? E agora a gente pode, então, mudar o ponto de vista, né? Então, antes eu tinha um ponto de vista e agora eu tenho um outro ponto de vista de acordo com a minha consciência, com a minha evolução, com o meu conhecimento, né? Acho que é mais ou menos isso, né, que a Barra de Axis fala sobre os pontos de vista, né? Isso, a gente aprende a respeitar, né, que é tudo um simples ponto de vista, né, pra gente não entrar no julgamento e não se afastar de nós e do fluxo do universo, né, e o que mais é possível. Porque a gente se afastando desse fluxo, a gente para de receber, né, quando a gente está disposto a receber a contribuição que o universo é e que a gente pode ser para ele, né, então como eu digo, se a gente for né, conversar, nossa, tem assunto assim, nesse mesmo direção que a gente está indo, do julgamento, dos pontos de vista, acaba que vai se ampliando uma coisa ligada à outra, né? Que se requer para que a gente olhe para tudo isso, né? Que a gente vá se trabalhando, se cuidando, se amando, se olhando, se transformando, né? O tempo todo, se permitindo, estando no estado de permissão
de cada vez olhar para si e ir transformando um pouquinho mais, e assim ser a contribuição que a gente quer do mundo, né? Como seria a gente ser a alegria, como seria a gente ser o amor que a gente quer do mundo, né? Comece por nós tudo isso, né? Esse respeito que a gente quer ver, que comece por nós, né? Primeiro. E acho que também vale falar sobre a questão de não colocar limite, né, nos planos, assim, porque quando a gente entrega para o universo, as coisas acontecem, a gente só precisa confiar, né? Então, um exemplo, assim, de uma das últimas coisas que eu co-criei aqui materialmente, né, aqui em casa, é esse sofá que eu tô hoje, porque durante muito tempo eu namorei ele pela internet. Só que eu não tinha condições de comprar ele, né? E aí eu esqueci, eu deixei pra lá, né? E um tempo depois, uma vizinha disse que estava desapegando de um sofá. E aí, nossa, era infinitamente mais em conta do que o valor que eu pagaria, né? Um novo, e ele é praticamente novo. E aí, era exatamente da cor que eu queria, sabe? Mas eu não limitei, assim, eu vou juntar dinheiro para comprar aquele sofá, eu vou fazer de tal forma, assim, né? E quando vê, fluiu, assim, né? E aí eu pedi pro meu companheiro e ele me deu. Então foi mais um presente do universo. Então, quanto é importante quando a gente quer co-criar alguma realidade, né? Quando a gente quer materializar alguma realidade, a gente não colocar a forma, né, Sol? A gente deixar fluir da maneira que vier, vem bem, né? Mas confiando de que aquilo vai acontecer, né? Ó, eu arrepiei agora, porque ontem mesmo eu falei muito disso. O Axis é exatamente isso, tá? Eu tava um dia assim, sabe? Não tava naquele... Mas enfim. Aí chamei um Uber pra ir pra casa, de tardezinho, cancelou. Veio outro Uber. E aí eu comecei a conversar com ele, só que eu já tinha pego Uber com ele outras vezes. Tu já me falou exatamente essa frase, né? Porque eu tava muito refletindo sobre isso ontem, e ele também. Daí, nossa, a gente conversou assim, horrores, né? Porque ele também busca muito estuda bastante, né, essa parte, assim. E aí, exatamente isso. O quanto permissão, né? O quanto você está em permissão de receber. Porque, assim, o universo tem tudo disponível para nós, né? Tudo, tudo, tudo. Preenches, possibilidades, está tudo aqui, né? Só que para te receber, tu tem que estar em permissão, né? Sem pontos de vista, sem julgamento, sem forma, sem estrutura e sem expectativa, né? E aí eu falei ontem, né? Eu disse, a gente quer ser surpreendido, a gente quer receber presente, mas o quanto a gente está disposto a tudo isso? Será que a gente está disposto realmente a ser surpreendido, a receber presentes a todo momento? E o que se requer para que isso aconteça, né? E que tu falou bem importante. Nós, como seres infinitos, porque o nosso ser ele é infinito, a gente se baseia muito no Solange aqui agora, né? No ser aqui agora, mas o nosso ser ele é infinito, né? E se o nosso ser é infinito, a gente pode escolher. O nosso ser ele simplesmente escolhe, que nem tu escolheu o teu sofá, né? Mas tu não ficou ali. Eu escolho ter esse sofá lindo. Mas tu não disse, não, mas agora então, meu Deus, vou ter que trabalhar para conseguir, meu Deus, como é que eu vou pagar isso? Não, solta, universo. Eu escolho esse sofá lindo. O que se requer para que isso aconteça? Não defina. A partir do momento que tu define, tu bloqueia as possibilidades que estavam disponíveis, tu bloqueou tudo, porque tu definiu como teria que vir. E quando tu solta, simplesmente vai acontecendo que nem uma mágicazinha, né? Hoje mesmo eu atendi antes do meio-dia, né? E eu já tava pensando, tava com fome, eu pensei, meu Deus, eu tenho que pedir o almoço, né? Pra mim não me atrasar pra live. Aí era o casal, ele trouxe a esposa pra fazer a massagem, ficou aguardando. Aí eu terminei o atendimento, ele disse assim, tu já almoçou? Eu disse, não.
vamos almoçar? Eu disse, vamos! E eu ganhei um almoço de presente. O que mais é possível? Se fosse um momento, talvez eu não estaria em permissão, né? E agora eu estava, e foi maravilhoso, demos risada, conversamos um pouquinho. E o que mais é possível, né? Isso aí. Perfeito. A Maribel, ela deu uma contribuição ali que ela disse que ontem estava numa live de roupas e co-criou um sorteio. Foi sorteada com uma blusa e uma bermuda, né? A Maribel cocria várias coisas na vida dela. Assim, ela tá craque em cocriação, né? Isso é ótimo. Maribel também é uma mulher alfa, assim como E agora pergunta assim para o universo, como pode melhorar o universo? Como eu posso receber muito mais disso? Né? Me surpreenda, continue à disposição, né? Como pode melhorar? Tem também uma história, aliás, tem várias histórias assim com mais ou menos o mesmo enredo, assim, né? Que uma pessoa estava numa enchente e aí conversou com Deus e pediu para Deus, Deus me salva daqui. E aí passou uma pessoa num barco e ela disse que não, que ela ia ficar ali porque estava esperando por Deus, né? E aí depois passou outra pessoa que ofereceu, enfim, passaram 3 pessoas oferecendo ajuda e ela não quis, porque ela queria Deus, que Deus se materializasse ali e não aceitou aquelas ajudas que vinham de Deus, né? E aí é muito interessante isso, porque às vezes quando a gente julga, né, quando a gente está no julgamento, que a gente coloca forma em alguma coisa, a gente pode perder oportunidades, né? Então, por exemplo, eu tenho um objetivo na minha vida, e só que eu não determinei como que vai ser esse objetivo na minha vida, né? Mas às vezes a pessoa quer determinar tudo, né? Então, assim, eu quero, por exemplo, eu quero ter um carro, né? Não importa como seja, se vai ser que eu pague, se vai ser que eu ganhe, não importa como seja, mas eu quero aquele carro de tal cor, de tal ano, isso e aquilo. E aí surgem oportunidades de fazer negócios com um carro, mas que não é exatamente aquele que tu queria. E aí tu deixa passar, né? Então eu acho que a barra de Access vem nesse sentido, assim, para nos dizer, olha, não coloca forma, não coloca julgamento, né? Então a importância do julgamento que não é só na questão de julgar o outro ou julgar a si mesmo, mas é julgar qualquer coisa na nossa vida, né? A gente faz no automático, a gente não é perfeito, mas a gente precisa cada vez mais tomar consciência disso para mudar, né? Porque aí a gente consegue deixar mais as coisas fluírem de forma mais natural, né, Sol? Exatamente. Nossa, perfeita essa explicação que tu deu. Não tem julgamento só em relação ao outro. A gente tem julgamento sobre tudo. E quando a gente fica nesse julgamento, né? Essa história que tu contou, eu amo, porque eu também acho interessante, é exatamente isso. O universo, né? Eu escolho ter alguma coisa, o que se requer. Aí o universo manda uma pessoa, mas no teu julgamento não, né? Porque eu defini que eu quero assim. Aí vem outra, tu descarta, vem outra, tu descarta. O universo, poxa, não tá querendo, vou dar para outra pessoa que está disponível, que está em permissão de receber, né? Então, quando a gente realmente está em permissão de receber, né, vamos baixar nossas barreiras e ficar em permissão de receber tudo que tem para nós, sem pontos de vista, sem julgamento, sem forma, sem estrutura, sem expectativa, simplesmente se permitir, né? E também falando do piloto automático, né? No Axis a gente aprende muito, muito a usar o nosso corpo, conhecer o nosso corpo e usar ele para tudo, né? Porque é uma ferramenta mais maravilhosa que Deus fez, né? A não ser a nossa matéria aqui para realizar tudo que a gente veio, para a gente evoluir, trabalhar o que veio ser trabalhado aqui, né?
E então a gente aprende a usar corpo. É contribuição fazer isso? É contribuição, né? E aí teu corpo responde se é contribuição ou não. Quantas vezes a gente fez alguma coisa, e aí também já é um julgamento, né? Não, me convidaram para ir na minha casa, para mim ir na casa de tal pessoa hoje. Ai, mas eu não tô afim, né? Mas eu vou porque senão o que que vai dizer, né? E aí tu tá contrariando o teu corpo, tá te contrariando o teu ser, né? Então tu tá te machucando. Então como seria a gente reconhecer cada dia mais e fazer o que faz sentido para nós, para o nosso ser infinito, não o que faz sentido para as outras pessoas, né? Cada dia mais buscar o que faz sentido para nós, sem pontos de vista, sem julgamento, sem expectativa, sem forma e estrutura, né? E daí vai ficar tudo mais leve, tudo mais fácil, tudo mais alegre, mais divertido e o que mais é possível. Sim, e também, assim, é uma questão de adultecer, eu diria, né? De tu saber escolher aquilo que é contribuição para ti e aquilo que não é, né? Então, como adultos, enquanto a gente é criança, a gente vai onde os nossos pais querem nos levar, né? Somos obrigados a ir, né? Mesmo sem querer ir, né? Mas quando a gente adultece, quando a gente vira adulto, a gente tem que saber colocar os limites, né? Quanto que eu vou estar me violando para fazer cumprir uma agenda social que eu não estou satisfeito em cumprir, né? Então, quanto que eu vou estar me incomodando, quanto que eu vou estar chateado. E, além disso, o quanto que a minha presença ali naquele lugar, naquele evento, seja onde for, vai estar sendo ruim, né? Vai estar contribuindo de maneira negativa para aquele evento ou, enfim, para qualquer coisa na nossa vida, né? Então, saber colocar os limites e ter uma conversa sincera, né? E dizer, não estou afim. E respeita isso, né? Saber respeitar também o outro quando ele diz, não estou afim, não quero, não quero, simplesmente porque eu não posso dizer não, né? O que me limita de dizer não? Ou o contrário também, né? Eu gostaria de fazer tal coisa, mas a outra pessoa lá, o meu companheiro, não gostaria que eu fizesse isso. Bom, mas eu gostaria, porque eu deveria deixar de fazer algo que eu gostaria, que não vai nos prejudicar, só porque outra pessoa não quer, seja ela quem for, né? Enquanto adultos, a gente geralmente vai consultar o nosso companheiro, nossa companheira, enquanto crianças, os nossos pais, né? Mas às vezes os pais também querem, né? Depois de adulto, ainda influenciar na vida dos filhos, né? E muitas vezes a gente se deixa levar, né? Uma vez eu tirei férias, por exemplo, e a minha mãe, ela disse que não era para eu ir para Santa Catarina porque ia ter uma catástrofe. E eu não fui, sabe? Eu deixei de curtir férias em Santa Catarina porque a minha mãe incomodou muito que ia ter uma catástrofe e eu acabei acreditando, né? Acabei ficando suscetível àquilo. Também não era uma coisa que eu estava assim tão a fim de fazer, sabe? E aí eu pesei as duas coisas e não fui. Mas poderia ter ido, né? Porque não era uma escolha que ela tinha que fazer na minha vida, era uma escolha que eu tinha que fazer na minha vida, né? Então, quanto que eu estou me posicionando a favor do que eu quero, do que eu vim fazer na minha vida, né? E daí a gente vai entrar no tema que é missão de vida, que daí é outra coisa, né? Também, porque o quanto eu estou fazendo aquilo que a sociedade quer que eu faça, né? Que nem no meu caso, vou fazer faculdade de filosofia, vai ser professora? E eu dizia, não vou ser professora. No fim das contas, virei professora, entende? E aí, hoje em dia, como terapeuta, né? Então, a filosofia, ela me dá toda uma base que eu não teria se não tivesse feito a faculdade de filosofia e não me arrependo disso, né? Então, o quanto que a sociedade nos julga pelas nossas escolhas, né? Porque
Filósofo, a questão do filósofo é a mesma coisa que a questão do músico. As pessoas dizem, vai trabalhar no quê? Vai morrer de fome, né? E aí, quando a gente está cumprindo a nossa missão de vida, não é assim que acontece, né? E a gente tem que saber se impor naquela nossa missão de vida e também superar todos os desafios que ela vai trazer, porque a todo momento existe um convite para que tu deixe de desempenhar aquela missão de vida. Não sei se acontece contigo, Sol. Sim, muito, né? O quanto a gente está comprando ainda o ponto de vista de outras pessoas, né? O quanto a gente tem esquecido de fazer as nossas escolhas por nós e comprado o ponto de vista de outras pessoas. E além da sociedade, muito na família, né? Muito, muito na família. Essa escolha, que nem eu tenho certeza, eu não me vejo mais fazendo outra coisa na minha vida. E ainda, para muita gente, tem um ponto de vista que isso não é trabalho, né? E também tá tudo certo do ponto de vista deles. Eu não compro mais para eu comprei por muito tempo, né? E que nem a gente falou, aparece, realmente parece testando o quanto realmente a gente quer seguir essa caminhada, né? Esse propósito que a gente descobriu que é o nosso propósito de vida, que é o que faz sentido pro teu ser, que é o que faz o teu ser, uau, vibrar. Nossa, quando a gente consegue contribuir, né? Numa live, o retorno que a gente tem depois, falou, parece que falou para mim, ou né, fez muito sentido. O nosso ser vibra, o nosso ser diz, é isso aí, é isso que eu vim fazer aqui, né? Então, o que mais é possível para cada dia mais a gente ouvir apenas o que faz sentido para nós, né? Respeitar sim o ponto de vista do outro, mas não precisa comprar para ti. Respeita que o ponto de vista dele não entra em julgamento também, né? Mas sempre o que faz sentido para o nosso ser infinito. E aí, com certeza, vai ser uma caminhada mais leve, mais feliz, né? Exato. E ainda tem, assim, umas pessoas que chegam e perguntam... Quando eu era professora, já me perguntavam isso, assim... Tá, mas tu só dá aula? E eu, só dou aula, acho que é fácil dar aula, fazer atividade, elaborar prova, caderno de chamada, um monte de coisa, assim, um monte de burocracia, né? E agora, como terapeuta, tá, mas tu só faz isso? Como assim, cara? A gente tá ali curando pessoas e as pessoas estão achando que, só isso? Como assim, né? Buscando sempre, estudando o tempo todo, porque nunca mais a gente para. Eu não me vejo nunca mais parando de buscar conhecimento, né? E que nem a gente falou, contribuindo para a pessoa se curar, né? Porque a gente é uma ferramenta de contribuição para ela mesma, né? Buscar essa cura dentro dela. E uau, o que mais é possível, né? Muita coisa que o remédio, a indústria farmacêutica não consegue fazer, a gente consegue, né? Porque assim, na verdade, o remédio ele vai apenas mascarar o que está acontecendo, aquela dor, porque na terapia a gente vai olhar aonde começou tudo isso, né? Aonde que está o fator gerador de tudo isso, para você poder curar de dentro para fora, né? Para se olhar e, como eu disse, a única busca mesmo para cura é essa. Porque quando chega nesse corpo físico aqui, o emocional, o psicológico já está muito debilitado, né? E aí é começar aquele trabalho, né? Olhando de dentro para fora, né? Buscando tudo isso, olhando para isso com muito amor, sem julgamento, sem ponto de vista, né? E o que mais é possível? E que contribuição a gente pode ser cada dia mais, né? Isso. E o quanto a gente aprende, né? Com cada paciente. Sim, com certeza. Cada cliente que vem é um aprendizado novo, né? A gente vê que a gente precisa estudar mais. E a Débora Santana também, mulher alfa, deu oi ali, oi maravilhosas. A Maribel Araújo, ela disse ali, com certeza, Sol. Tem outras pessoas que também entraram aqui.
Eu vou falar o nome de todo mundo, tá? Para agradecer a presença de vocês, mesmo aquelas que só puderam ficar por pouco tempo, né? Todas são contribuição. Essa live ela vai ficar gravada e vocês vão poder olhar depois, né? Então aqui também entrou a Olga Hack, a Valéria Ferreira Miller, a Simone Maciel, a Maribel, eu já falei, a Maria Paula, a Maralane, eu acho que é isso, não sei. A Drica Unhas, a Karen e o Jackson, e a Débora Santana. Então, eu queria agradecer a participação de todas. A gente já está se encerrando, já está se encaminhando para o final da live. Eu queria só que tu dissesse os teus projetos, então, repetisse ali onde tu está atendendo, deixar o teu contato para quem gostaria de entrar em contato contigo, fazer barras contigo, fazer classes, enfim. Faz o teu jabá. Como pode melhorar, né? Então, eu estou podendo ter contribuição hoje, né? Presencial ou à distância, mas eu estou atendendo no espaço físico, aqui na Santos Ferreira, 2529, sala 103, no espaço Florescer, né? Eu trabalho com barras, com massagem, né? Que é uma ferramenta. Hoje eu falo assim, mesmo, não que a massagem já não é energética, mas eu concilio hoje com a apometria, a eteriatria para trabalhar toda essa parte, né? Do espiritual, enfim, junto, do energético, né? Mais a fundo. O reiki. Estou trabalhando com geobiologia, que a gente pode fazer à distância, né? Geobiologia pessoal, para saúde, para ambiente, para empresa, para relacionamento, para o carro, para negócio, né? Enfim, infinitas são as possibilidades. E estou facilitando a classe de barras de axis, né? Estou pensando ainda o dia que eu vou lançar a próxima classe, né? Mas fica o convite, quem sentir no seu corpo, no seu ser, que é contribuição, tá fazendo essa classe, né? Eu vou postar ainda hoje, vou ver aqui, conversar com o meu corpo, que dia que vai ser contribuição da gente estar fazendo, né? E então fica o convite, quem tiver interesse de ter essa ferramenta, que você não precisa se tornar terapeuta, mas como pode melhorar, também é possível, né? Mas é uma ferramenta que já começa você a olhar para si, a trabalhar tudo isso, né? Tem muita ferramenta verbal, muita. Tu pode começar a contribuir dentro da família, né? E o que mais é possível, cada vez mais ser contribuição para nós mesmos e para o universo. Né? Isso aí. Que bom, maravilha, Sol. Que bom te ter de volta aqui, mais pertinho da gente, que a gente pode se encontrar a hora que tu puderes. E queria então deixar o convite aqui, né, para as mulheres que se interessam no treinamento Mulheres Alfa, para que se inscrevam já no link da bio. Lá tem uma partezinha do site que é dedicada ao treinamento Mulheres Alfa, onde você pode preencher uma lista de pré-inscrição. Essa lista de pré-inscrição vai vir para mim, porque como vão ser vagas limitadas, eu vou dar preferência para quem já tiver preenchido, tiver já demonstrado interesse, né? E no mais, eu também sou terapeuta, né? Terapeuta holística, filósofa clínica, coach, faço atendimentos online, faço oráculo terapia, faço alinhamento energético e radiestesia e outras terapias aí para ajudar todo mundo na cura energética, no autoconhecimento. A gente vai lá na raiz, lá na causa do problema que está manifestando aquela doença no corpo físico, porque hoje em dia a gente sabe que mais de 90% das doenças, elas são emocionais, né? São criadas pela nossa emoção, pelo desajuste, né, das nossas emoções. Então a gente passa a vibrar numa faixa vibratória mais baixa e acaba baixando a nossa imunidade e aí a gente fica doente. Então, tudo aquilo que passa no nosso psicológico vai se manifestar no nosso corpo físico. Então, se a gente vai pensar em saúde, que a gente é próspera, etc., tudo isso vai se manifestar na nossa vida também. Nosso cérebro vai trabalhando
para que isso se transforme em uma realidade. Então era isso, eu queria agradecer a todo mundo, agradecer a Sol. Se tu quiser dizer mais alguma coisa, Sol, a gente ainda tem uns 5 minutinhos. Seria isso também, né? Ficar gratidão a todos que participaram, né? A quem ainda vai assistir, que não pôde estar aqui agora, né? Que reflita e que comece a olhar para si, né? Comece a olhar para tudo isso, para ter como eu digo, quanto a gente está aproveitando essa oportunidade, né, nessa encarnação de estar fazendo diferente, né? Como seria olhar para si e fazer valer a pena cada dia, né? Viver também, aprender a viver no aqui e agora, mais consciente, mais conectado com o seu ser, né? Então, fica o convite, 2 terapeutas, além de muitos que existem, né? Sendo contribuição, sente no coração, né? Qual é a contribuição, como eu disse antes, não tem uma receita pronta, não tem o que dizer isso vai resolver teu problema, não. É um caminhar junto e ver o que faz sentido para ti, né? Aprender, descobrir o que vai te auxiliar, né? Então, gratidão a todos, gratidão a ti. Quero também retornar aos encontros das mulheres alfas, maravilhoso. Tá bom? Tá Beijo bom. no coração de todo mundo. Só para encerrar, eu queria dizer assim que é muito legal essa parceria, assim, onde a gente vê pessoas que são da mesma área de atuação e que se admiram mutuamente, né? E então eu quero agradecer a ti, Sol, porque não é todo mundo que tem essa abertura, né? Às vezes as pessoas têm as suas inseguranças, né? E acham que, mas se eu for lá no Insta da fulana, eu vou estar fazendo propaganda para fulana, etc e tal, e não é. A gente cresce e é todo mundo junto, né? Quando a gente tomar uma consciência de que todos somos iguais e de que juntos a gente pode crescer e evoluir, aí sim as coisas vão melhorar, né? Então a gente já está aqui nesse sentido, né? Só querendo contribuir, deixando aí o nosso depoimento, assim, dessa nossa admiração mútua, uma pelo trabalho da outra, a gente faz trocas quando dá. Então, assim, agradecer por esse ser lindo, esse ser iluminado chamado Sol. Gratidão, gratidão, gratidão pela tua contribuição. E estamos aí, gratidão a todas que participaram também. E até a próxima. Não sei se na semana que vem vai ter alguém. Esse espaço aqui está aberto. Se quiseres voltar, Sol ou outras pessoas também, que se sintam convidadas, tá? Então, a minha gratidão. Beijos. Gratidão. Tchau. Tchau.